Oi, gente, tudo bem? Já já a gente já vai começar, eu só tô esperando o Gustavo mandar aqui um convite. E já a gente começa com mais essa live de hoje do evento Papo de Preto, Papo de Preta. Peraí. Aê! Aê! Essas internet aí, velho, tá É foda. muito complicado, é muito avançado pra mim. Ai, não dá. E aí, Gustavo, tudo bem? E aí, Gabi, tudo bem? Tudo Certinho? bem, tudo certinho. Então vamos lá, gente. Hoje a gente está aqui para mais uma live dessa semana especial, né? Dessa semana Papo de Preto, Papo de Preta. Dá quase um trava-língua aqui para eu falar. E hoje a gente vai, eu e o Gustavo, a gente vai trabalhar um tema muito legal, um tema muito interessante, um tema que está no nosso cotidiano o tempo todo e que a gente não percebe. Então a gente vai tentar abrir os olhos de vocês aí para alguns temas, algumas questões que acontecem aí meio Uhum. sem a gente perceber. Então, o tema que a gente vai trabalhar hoje, nessa live de hoje, são as representações que são feitas, né, de pretos e pretas dentro do cinema. E a gente vai fazer um recorte dentro do cinema nacional. Então, bom, deixa eu me apresentar. Eu sou a Gabriela, sou professora de História da Arte aqui do cursinho. E esse é o Gustavo. Gustavo, se apresente. E aí, pessoal, meu nome é Gustavo, sou formado em design gráfico pela UEL também. Trabalhei no cursinho em 2016, 2017, na parte dos materiais didáticos, então eu agora continuo trabalhando com livro e é isso aí, estou no Aí, mercado, fazendo as coisas, é isso aí. vivendo. É. Então tá, gente. Então esse é o Gustavo. Gustavo ele já trabalhou no cursinho, trabalhou ali na parte dos É, backstages ali, né? da diagramação, dos materiais. Então. Mas é isso aí, gente. Vamos começar que o nosso tempo é curto, a gente tem até as 7 horas para falar tudo que a gente Aham, precisa falar. Então vamos lá. Gustavo, eu vou dar início aqui falando algumas coisinhas, e aí a partir da discussão, se você quiser falando, aham, continue, tá bom? Então beleza. vamos lá. Como eu já falei aqui para vocês, a gente fez um recorte no nosso tema e a gente vai trabalhar o cinema brasileiro. Então, antes de tudo, antes de a gente entrar nesse nosso tema, a gente precisa entender o que é esse cinema nacional, né? Sim. Não é uma coisa que a gente, infelizmente, não é. A maioria dos filmes que a gente costuma assistir hoje em dia não é do cinema nacional, infelizmente. Mas a gente precisa entender o que é esse cinema nacional, porque ele tem muita importância para a nossa vida, para as nossas discussões. Então, é Uhum. importante a gente saber o que é ele. Então, bom, o cinema nacional, ele teve seu início mais tarde do que o cinema europeu ali, né? E ele ganhou força, assim, quando ele começou a trabalhar as chanchadas. Eu acho que vocês já ouviram falar de chanchada. Chanchada é um gênero brasileiro, assim, de filme, que vai aproveitar das narrativas que estavam sendo feitas em Hollywood para inserir os temas brasileiros. E como que eles faziam isso? Eles trabalhavam comédia, eles trabalhavam músicas brasileiras, eles trabalhavam romances, enfim. Não era nada assim, não vamos trabalhar temas sociais, não vamos trabalhar nada muito politizado. Era um cinema que estava voltado para essa indústria estrangeira, que se pegava essas influências da indústria estrangeira. Então foi através dessas chanchadas, desse cinema assim, o cinema bem primitivo brasileiro, que o cinema brasileiro começou a ganhar força. Mas essa questão não é o nosso foco, não é nessa chanchada e nesse cinema que estava sendo feito que a gente vai colocar o nosso olhar para essas representações, para a gente começar a pensar sobre as representações dos pretos e das pretas no cinema. A gente vai começar a pensar nisso com o cinema novo. Que é esse Exato. cinema novo? O que é esse cinema novo? O cinema novo surgiu ali nos anos 60, um pouquinho antes da ditadura militar, e ele tinha como objetivo fazer a gente repensar sobre o cinema que a gente estava fazendo. Que eu já falei aqui para vocês, a gente buscava influência do exterior, a gente se influenciava por Hollywood, os financiamentos que a gente recebia era exterior, então o nosso cinema ele era totalmente voltado a representar alguma visão do Brasil para o exterior. Então, basicamente, o que interessava mostrar? Interessava mostrar pessoas, os estereótipos, né? Brasileiros, país tropical, pessoas bonitas, enfim. É isso que estava sendo interessante para o momento.
E esse cinema novo, ele resolveu quebrar esses padrões e trazer um novo tipo de cinema. E esse novo tipo de cinema, ele era um cinema que fazia a gente pensar e fazia a gente refletir sobre as questões sociais do Brasil. Então ele é um cinema politizado, ele é o que a gente chama de cinema de resistência, né? É um cinema É, que... que até a Pode falar. ideia dele, desculpa, Gabi, Pode falar. interromper, mas é até a ideia mesmo do cinema novo é o lance da uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, né? Uhum. E daí você, a partir disso, explorar lugares, explorar espaço, narrativas. Ele entra de uma outra forma também, com domínio de outro enquadramento, pensando já no próprio personagem ali, como um personagem que está em primeiro plano e, ao mesmo tempo, os figurantes se tornam também pessoas que estão ativas na cena. Então, é só para dar também um pouquinho dessa coisa marginal assim que o cinema novo trouxe. É. Esse tema é muito importante também quando a gente pensa no cinema novo, a gente pensar no contexto o contexto no qual ele foi criado, que foi o Sim, contexto ali de um pré-golpe militar, né? Então a gente sim, tem que pensar no que estava acontecendo. Então, ali no período que ele estava surgindo, que ele estava sendo difundido, foi um período onde a gente tinha muitos embates ideológicos. A gente tinha, de um lado, o cinema novo, a gente tinha a juventude, os estudantes com uma cultura voltada para uma cultura mais progressista, de desenvolvimento de temas sociais, e a gente tinha, do outro lado, temas uma parcela mais conservadora, que não estava interessado nesse tipo de tema, né? Porque a gente tem que pensar nesse cinema como um mecanismo de denúncia, né? Então não era interessante para isso nesse momento, então para eles nesse momento, então a gente tem que pensar nesse nascimento do cinema novo num contexto onde a gente tinha muitos embates ideológicos e que o cinema novo tinha muita importância para justamente fazer essas denúncias. E mais assim, falando para a questão dos pretos e das pretas, dos indivíduos negros da sociedade brasileira naquele período, o cinema antes ele vinha como um mecanismo assim de reforçar estereótipos de pessoas pretas e de indivíduos pretos. Então, esse cinema que vinha antes, ele reforçava esses estereótipos. A gente não estava interessado em fazer uma discussão, uma representação social dessas pessoas. Então, ele reforçava esses estereótipos, ou ele reforçava no sentido, tipo, de um racismo bem escancarado mesmo, ou com aquele exato. mito da democracia racial, sabe? Que foi criada no período do embranquecimento e de que somos formados por várias raças, e enfim, que era uma ideia que estava sendo difundida no Brasil e o cinema foi um mecanismo. Antes do cinema novo, o cinema era um mecanismo de reforçar estereótipos, de reforçar esse mito da democracia racial. Então o cinema novo tem grande importância por causa disso, né? Porque aí a É, partir disso ele passou a ser um instrumento, né, de representação. sim, até uma coisa que eu acho que é interessante pontuar também é que o cinema ele é uma linguagem e toda linguagem, principalmente no caso de construir narrativas que como o cinema traz, para a época, você construir um cinema e você fazer filmes sobre isso, antes do cinema novo, você estava reproduzindo ideais e modos de vida que majoritariamente era branco, assim. Então, tipo, você vai reproduzir não só o racismo, mas, tipo, o modo de vida capitalista, que vai sempre reproduzir a questão do consumo, enfim, vai reforçar alguns estereótipos. E isso é uma coisa que meio que o cinema novo chegou, ele quebrou um pouco com isso, e depois eu acho que, talvez já entrando mais na pauta do cinema preto mesmo, é quando no Terra em Transe, que depois que é a primeira atuação assim, do Zósimo, Bubu, que foi um diretor aí que inaugura o cinema preto, que ele vai tratar isso de uma forma não só que o cinema novo proporcionou assim pro cinema, mas ele também queria tratar sobre o cinema preto com uma ancestralidade, não só com uma denúncia. Ele queria falar sobre a cultura afro, sobre outros tipos de narrativas mesmo. E eu acho que para o Brasil ele começa com alma no olho, assim. É o curta que estourou, assim, né? Que já começa
o Alma no Olho começa a ser produzido com restos de filme do cinema novo. Então, você já começa já tipo pensando no cinema preto com uma coisa meio de tentar começar a criar narrativa, começar a criar esse tipo de resistência, assim. E E é legal isso que você falou de da gente trazer as questões culturais, né? A gente tem que aham, é, a gente, como que eu posso falar? Mas era muito importante a gente falar de trazer essas pessoas pretas para o meio do cinema, assim como você falou, como o Zósimo trouxe, né? O Zósimo que foi um precursor aí desse cinema preto. Então é importante a gente trazer essas questões culturais, então é importante a gente falar de música preta, de religiões de matrizes africanas, uhum, para além do período escravocrata, sabe? A gente falar sim, dos recursos culturais e das influências culturais, porque a cultura brasileira ela é totalmente marcada pelas influências de matrizes africanas, então uhum, é muito importante da gente trazer essas representações, essas, essas formas culturais para dentro do cinema, né? Então, é isso que o Zósimo fez, de ser um precursor e de se apoiar nesses âmbitos mais culturais, nesses meios mais culturais, foi muito importante para a inserção dessa pessoa preta, né? Não a é, pessoa preta como um empregado ou como uma, tipo assim, uma muleta dentro do filme, mas uma pessoa sim, preta dentro do filme que se tem, que valoriza a cultura, que valoriza a sua história, que valoriza a sua vivência. Então, sim. o Zosmo foi muito importante para trazer essa questão cultural de representação, de representatividade para as pessoas pretas no cinema, né? Sim, o cinema, o cinema preto, ele começa já com um ato político, né? Ele já é um ato de combate ao racismo, e não só combate ao racismo, mas é, tentar colocar a, o que a gente tem de cultura, não só para um lado da sociedade, mas para o outro. O preto não quer só trabalhar e voltar para casa, ele quer produzir. E isso eu acho que já dá para pensar nisso como uma movimentação política mesmo, assim, de combate a isso. Então, eu acho que ele vem aí também para uma coisa de ser esse ato, de trabalhar com a subversão também, porque o cinema, ele, ele é criado por brancos desde do começo, então, tipo, você se apropriar de uma coisa que já foi feito por um mecanismo que não era para você e você subverter isso, eu acho que já é super importante. E o que o Zosimo fez aqui pro cinema foi super importante nesse sentido de subversão. Eu acho que a gente passa a inaugurar um novo tratamento cinematográfico com essas pessoas pretas, né? A gente Uhum, passa a pensar coisas e evitar essa visão eurocêntrica que a gente tinha do cinema, porque que nem você falou, o cinema foi criado por pessoas brancas, por homens brancos, por europeus. Então, aqui no Brasil é muito importante que a gente evite essa visão eurocêntrica, sim, né? Essa imagem eurocêntrica que a gente tinha do Brasil. Então, com o cinema novo, a gente passa é, a inaugurar esse novo tratamento e aos poucos a gente desautoriza, né? Essa imagem que a gente tinha, essa imagem, total. principalmente em relação aos pretos, que é uma imagem vexatória, é uma imagem racista, é uma imagem, enfim, que quando o preto aparecia era normalmente no sentido de ser vexatório. Então, É, quando o cinema novo inaugura essa nova maneira de pensar o cinema, esse cinema, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, é importante para a gente deixar de lado essa visão eurocêntrica que a gente tinha e valorizar temas sociais e sim, principalmente um tema social tão importante quanto como a questão preta aqui no Brasil. Então, esse cinema novo foi muito importante para a gente inaugurar esse novo tratamento de pessoas pretas e deixar de lado, a gente não quer evitar totalmente uma indiferença, né? A indiferença à escravidão, uma indiferença ao racismo. Então, antigamente, quando o cinema ele era feito, o cinema branco e brasileiro do princípio,
ele usava os estereótipos e usava a ideia de mito da democracia racial para a gente esquecer o que tinha acontecido na escravidão, para esquecer qual que é a realidade dessas pessoas pretas no Brasil. Então, é importante ter esse cinema que discute essas questões sociais para a gente justamente não esquecer e para Sim. não agir com indiferença com temas como racismo e como escravidão. Então, eu acredito que o cinema novo tem essa importância de inaugurar esse novo tratamento cinematográfico com essas pessoas, né? Exato. Até uma coisa que você comentou dessa reflexão, assim, de ter começado a gente já começa no Brasil com a imagem do negro associada à subserviência, desde o começo. Uhum, Escravidão, enfim, daí passa um tempo, daí começa a ter algum tipo de movimentação para que isso aconteça. A gente tem a libertação da escravidão que gerou escravidão depois de qualquer jeito. As pessoas é, continuaram a ser subservientes. Então, tipo, você uhum, chegar nisso e voltar para produção e pensar que, que a gente está trabalhando e está produzindo é uma coisa super importante. E eu acho que uhum, o cinema novo ele vem para inaugurar mesmo tudo, ele vem para abrir assim. E aí, uhum. eu não sei se a gente já pode começar a entrar em pontos já de caracterizar mais o cinema Aham, preto, assim, da produção, porque ele é um cinema muito difícil de falar, de resumir, assim, falar cinema é. preto é isso, porque não é, Uhum. né? É tão Não. plural quanto todos os outros sistemas, assim, Uhum. e tem a sua linguagem própria e a sua forma de organização também própria, até de Uhum. editais, de você pensar festivais, porque Festival de Cinema Preto está acontecendo em vários lugares do Brasil hoje, e essa seleção e essa forma de abrir para outros produtores, para pessoas que estão querendo fazer isso, já é uma forma que não é parecida com festival de cinema tradicional, assim, porque não é uma Uhum. competição, né? Uhum. E também não faria sentido ter Uhum. um festival de cinema preto que promovesse uma concorrência Uma entre a própria competitividade, né? isso eu acho que isso não funcionaria assim, então ia ser uma coisa que Eu não ia acho ter que é mérito. uma segregação dentro do ambiente, dentro de um meio É, que é o meio cinematográfico que já segrega, né? Então, sim, quando a gente pensa nesses festivais, a gente tem que pensar na inclusão e não na segregação, porque o ambiente cinematográfico, se a gente for pensar até mais longe na academia e nos festivais e tal, a gente já é um ambiente que segrega, a gente tem os negros são minorias, assim, disparada, eles são minorias. Quando se fala de mulheres negras, o índice é quase zero dessas mulheres sim, dentro do cinema. Então a gente tem que. É importante a gente valorizar e a gente prestar atenção nessas características do cinema total. preto e desses festivais de cinema preto. Porque o objetivo não é segregar, já que em si já segrega, é incluir, é o ao contrário, né? Então, quando tem esses festivais, é legal quando todos têm direito a participar, todos têm direito a expor os seus filmes, porque é Uhum, através disso que a gente tem acesso a diferentes narrativas, né, diferentes pontos de vista. sim, Então, é muito legal quando a gente pensa nesses festivais sem uma competição por trás, e sim um ambiente para você divulgar o seu trabalho, né? exato. E aí, tipo, pensando nessa coisa da produção, assim, desses lugares hoje, produzir cinema hoje no Brasil já é muito complicado, né? E ainda Sim. quando tem o agravante de questão de estrutura mesmo, de para produzir um filme hoje é super complicado, você precisa de equipamento, querendo ou não, pode ser um equipamento de mais baixo custo, mas ainda é um equipamento. Enfim, Sim. existem várias coisas que tornam também o meio do cinema uma coisa muito complexa, assim, nesse sentido. Uhum. E tem algumas coisas que eu acho que hoje a gente vê uma falta de. Ah,
eu acho que é uma falta até de visibilidade do que a gente vê de grandes distribuições de filme, né? Que é o fato de você ter poucas pessoas para fazer essas seleções de filme. Já não tem já uma curadoria com representatividade preta dentro. Então isso já Sim. fica difícil já. Você A não própria tem. Ancine, né? É, a Ancine agora tá. O negócio tá feio, né? Tá Mas. pesadíssimo. Sim, velho. É, mas isso é um fato, eu acho que também de. Acho que gera exclusão, né? Tipo, Uhum, querendo ou não, você já começa a dar uma dividida, assim. E é uhum, super preocupante, uhum. porque ao mesmo tempo que isso está acontecendo, querendo ou não, ao mesmo tempo que esses festivais estão acontecendo, que são importantes, que dão essa visibilidade, é super importante ter filme preto no mainstream, assim, com Uhum, diretor, com protagonista, com roteirista, com maquiador, com todo mundo. uhum. Porque é o que gera também, tipo, uma, um, um equilíbrio assim na própria produção, né? Não adianta Sim, também ficar. Isso tem que ser consumido por pessoas brancas também. Tipo, o cinema preto ele só existe porque existe o cinema branco. E esse sim. cinema branco ele é já todo construído já numa coisa Uhum, estrutural, assim. Tipo, uhum, eu acho que daí dá pra ir uhum, apontando assim os lugares, tipo, é estrutural tanto na hora de você selecionar um filme, é estrutural tanto na hora de você criar personagens e você começar a reforçar estereótipo que às vezes, muitas vezes são é uma minúcia assim, mas que de alguma forma é racismo, sabe? aham. Então é super complicado isso. Sim. E pode, Então, por favor. então a gente pode pensar no, nesse cinema preto e nesses indivíduos pretos no meio cinematográfico, tanto na atuação, que é o que a gente tem mais acesso, né, que é o que a gente vê nas Sim, telas, mas a gente tem que pensar também quanto na produção, na questão técnica, que exato. nem você falou, a gente tem que pensar eles numa no meio artístico, ali na direção artística, na direção cinematográfica, no roteiro, na direção, na produção do filme. Então, eu trouxe aqui uns dados que o Gustavo também já tinha pesquisado, mas são dados meio atualizados, desatualizados, mas é só para a gente ter uma noção mais ou menos de como que é Uhum, esse número e de como que é discrepante a quantidade de pessoas, principalmente de homens brancos no sim. cinema, e essa discrepância. Então, ó, um dado de 2016, isso é de 2016, tá? Então, a Ancine analisou 142 filmes, e desses 142 filmes, 84% dos filmes 84% dos filmes foram dirigidos por homens brancos. Mulheres brancas desses filmes dirigiram 13%, enquanto homens negros dirigiram 2% e mulheres pretas, mulheres negras, 0%. Então, em 2016, a gente não tinha nenhuma produção feita por mulheres pretas e somente 2% dos filmes eram produzidos por homens pretos. Então, a gente percebe como que é um cinema que essa base desse cinema, desses festivais, dos editais que são feitos é muito discrepante, rola essa segregação que é Sim. gritante, né, da gente perceber com os dados, e são dados desatualizados, mas eu não acredito que infelizmente, eu não acredito que muita coisa tenha mudado, mas é pra gente ter uma noção, e isso a gente fala do meio técnico, né, do que Uhum. acontece por trás. Na questão no meio visual, assim, na atuação, 31% desses filmes tinham atores negros, só que quase sempre, na maioria das vezes, essas pessoas pretas estavam em papéis estereotipados. Sim. Então, a maioria das vezes eles estavam relacionados à criminalidade, estavam relacionados a favelas, a periferias, a tráfico de drogas. Então, nessas produções nacionais, quando essas pessoas pretas eles apareciam no cinema, na atuação, eles eram estereotipados. Então, Sim. como o Gustavo falou, a gente pensa em dois lados, né? A gente pensa tanto na parte de trás, que já é muito gritante, a gente quase não tem pessoas pretas nesses projetos, e na parte da atuação a gente tem um número considerável, 31%, ainda que seja muito baixo, e
E quando eles aparecem, eles são estereotipados. Então, é o que a gente busca falar, assim, das representações, de como que é vexatório o modo como essas pessoas pretas estão sendo representadas nesses filmes nacionais. É, hoje em dia a gente tenta mudar isso, a gente tem produções maravilhosas feitas por pessoas pretas, porque é Uhum. assim que funciona. Pessoas pretas, na maioria das vezes, não vão representar de maneira estereotipada as outras pessoas pretas. Então, hoje em dia, a gente tem meio que uma mudança disso, mas o cinema nacional tá lotado de filme e de produções, não só filmes, mas produções para TV mesmo, que fazem esse estereótipo, né? Até isso é puxar um gancho, que o cinema, ele é meio que a base de referência para outros lugares, né? Então, tipo, ele é referência para TV. Então, se ele está reproduzindo um modo de vida que ele é racista, e ele é totalmente diferente do que é consumido pela galera preta, ele vai reproduzir isso para novelas, ele vai reproduzir esse padrão, esse estereótipo para outros lugares. Até, tipo, Fina Estampa, né, que tá passando agora. Aham. O estereótipo da mulher ali preta é super hipersexualizado, né? Então, tipo, Sim. começa a entrar em outros lugares que você vê que tem influência do cinema, assim. E querendo ou não, a gente tem que estar atentos para isso, assim, para essas produções, que são produções que tem mais, as pessoas têm mais visibilidade, assim, tem mais contato, então, querendo ou não, vai estar sempre ecoando, assim, esse racismo, e isso é uma coisa que a gente tem que começar a ficar esperto e tentar entrar em alguns tipos de boicote. Eu acho que principalmente quando fere chega a esse ponto, eu acho que tem que rolar isso, sabe? As pessoas têm que começar agora a falar, pô, tem que cobrar, sabe? Tipo, não adianta só ficar parado e observando, assim. E não é só, tipo assim, não significa que a gente não deva assistir essas produções, não é tipo, tem. Porque a maioria vai ter um estereótipo, não é assim, não é, É, tem estereótipo nessa novela aqui, nesse filme aqui, eu não vou assistir. Não é assim, você pode, você deve ver se você quiser. A questão é que você assista essa novela, esse filme, veja esses estereótipos e pare para pensar que isso é um estereótipo, que é vexatório, que se apoia em ideias racistas que são voltadas para essa produção mais visual, mais audiovisual, né? Então, quando você vê esses tipos de representações, que você pense, que você reflita sobre esses estereótipos, né? A sim. gente tá repleto de estereótipos em novelas, igual o Gustavo falou, ela tem mais acesso, né? Já que é um conteúdo que ele é exposto e que ele é difundido pela televisão, as pessoas têm mais acesso à televisão do que ao cinema, isso é evidente aqui no Brasil. Uhum. Mas aí nessas novelas, como a narrativa ela é um pouco mais fácil para atingir mais pessoas, quando aparecem personagens negros, eles sempre são estereotipados. Então, quantas novelas a gente já não assistiu em que quando tem um núcleo da periferia, aqueles personagens da periferia, eles são todos pretos. Eles estão Exato. vinculados ao tráfico de drogas, às vezes são os vilões da novela são essas pessoas das periferias, que são sempre pessoas pretas. Quando a gente fala das mulheres, principalmente, a gente tem sempre mulheres pretas trabalhando dentro de casa como empregadas, nunca como as donas de alguma empresa, de algum negócio, Sim. ou não, sempre como empregadas, ou sempre como essas profissões que dizem que normalmente tem menos prestígio, né? Então, Sim, até esse lado da violência é uma coisa que ecoa em outros lugares, né? Então, tipo, a gente vai ver que a gente não está tratando só da violência, a gente trata de corpos pretos. Então, assim, esse corpo, ele é sempre é cultural esse negócio de reproduzir, é noticiário da TV que está sempre afirmando isso e que você está assistindo agora. A gente está vendo mais uma pessoa hoje morreu, sim. que foi. A gente vê uma população sendo dizimada, assim, e são corpos. E isso é Sim. super preocupante, porque você tem uma noção de que são corpos marcados e esses corpos eles têm uma cor e essa cor é preta. Sim. E tipo, Sim.
isso é sempre nesse lado, né? É sempre do lado da violência, é sempre no lado da própria ideia também da mulher sexualizada, ou entra no estereótipo também da mãe preta, que é a da família lá, que daí é subserviente da família branca, que também cuida dos filhos brancos como se fossem dela. Então, tipo, Que é um começa a estereótipo reforçar. que vem da escravidão, né? A gente tá falando da mãe Exato, preta, que é aquela ama que cuida, que dá a vida dela sim, pela família branca. Então, tipo, um estereótipo muito pesado que carrega muito preconceito que vem lá da escravidão. Então, a gente tem que olhar esses estereótipos e essas representações de maneira crítica, né? A sim, gente tem a gente tem também exemplos do preto velho, que é sempre um preto de idade em uma novela ou em um filme que tem um conhecimento superior. Normalmente ele está vinculado à magia, está vinculado enfim, a esses poderes mais sobrenaturais. Isso também é um estereótipo fortíssimo da época sim, da escravidão. A gente tem o preto bandido, o preto periférico, o malandro, né? Que exato. também é um estereótipo e está muito presente. A gente tem O um dos preto que maiores precisa exemplos. que algum branco salve ele, A gente tem sabe? muito. E, tipo, e esse é muito esse Tipo, estereótipo é foda. muito difícil da gente identificar, porque parece que essa pessoa branca, ela tá, tipo, mas essa É o pessoa branca, ela é Salvador, contra né? ela é salvadora, ela é contra o racismo, não tem nada de errado. Mas não é bem assim, é o jeito como isso é tratado. A gente tem Sim, como se a pessoa preta ela não conseguisse se defender, como se ela dependesse de um branco que a salvasse. E esse é um estereótipo assim muito difícil da gente identificar, mas o cinema, principalmente o cinema hollywoodiano, tá repleto de filmes que tem um branco salvador que vai salvar uma pessoa preta que normalmente é uma pessoa branca que era racista, aí conforme ela vai convivendo com essa pessoa preta, ela deixa de ser racista. É muito problemático porque é aquela velha fala que a gente costuma ouvir, né? Tipo, eu não sou racista. tem até Eu amigo tenho até preto. amigos tenho até amigo preto, né? Sim, É tipo, é como dói. se fosse isso. Sim, são racismos que, tipo assim, é aquele racismo que eu acho até mais agressivo ainda, é um passivo, assim, sabe? Tipo, Sim, então, e a gente vê muito isso, como se as pessoas pretas precisassem ser salvas por pessoas brancas, é um estereótipo que tá muito presente. Aí a gente tem a preta hipersexualizada, a mulher cheia de atitude, normalmente uma mulher preta bem brava. Então, enquanto isso, a gente tem uma mulher, por exemplo, eles sempre colocam como um contraste de personalidades, né? Então aí a gente tem essa mulher preta que é amiga de uma mulher branca, e aí essa mulher branca, ela é super dedicada à casa, ela é uma pessoa dedicada ao seu trabalho, uma pessoa meiga e tal, e aí colocam ela como uma pessoa preta como sua amiga, e essa pessoa preta, ela é, ela é, como que eu posso falar? Ela tem muito poder, ela é exuberante, então esse também é um tipo de estereótipo muito forte, eu acho que se a gente for para parar para pensar em filmes e em novelas que esse tipo de estereótipo aparece inúmeros. Mas enfim, a gente tem inúmeros, eu não vi esse comentário aqui, peraí. A gente tem personagens principais que a gente consome. Sim, quando a gente é criança também, a gente tem muito personagem relacionado a esse tipo de coisa que a gente não ah, percebe. A gente tem os. Sítio do Pica-Pau Amarelo é um exemplo porra, super muito. racista. O negócio é O muito. próprio Monteiro Lobato a Nossa, gente cara, já tem conhecimento de integralista. Sim, integralista, uma pessoa muito racista, e ele escreveu o Sítio do Pica-Pau Amarelo aí para quem não conhece. Então, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, quando a gente via quando era criança, a gente tinha o tio Barnabé, que seria o preto velho, e a gente tinha a tia sim, Anastácia, que é a mãe preta, que cuida daquela família branca, da Narizinho, do exato. Pedrinho. Que cozinha, Então, que que serve, cozinha. que faz tudo, assim, pra Então, família, aí, né? tipo assim, quando a gente é criança, a gente óbvio que não vai perceber isso, ou quando a gente é adulto mesmo, a gente não vai perceber isso, mas com essas discussões, com esse tipo de leitura que a gente faz, com esse tipo de debates como esse, a gente para pensar Sim. nesses assuntos, né, que é problemático, Uhum. apesar da gente não perceber. E que isso se relaciona, eu acho que até é um apagamento da memória preta, assim. Você Aham, vai começando a reforçar tanto estereótipo que a própria cultura, que é a raiz, que é a força do que tudo, acho que liga, que a cultura preta tem muita nuance de coisa, tem muita nuance de uhum, produção.
E isso, quando começa a aparecer tanto estereótipo, eu acho que os estereótipos começam a subir e a cultura começa a baixar, sabe? E essa Uhum, memória que é tão importante da cultura, ela acaba caindo no esquecimento, assim. uhum, Até não só da cultura preta, mas a cultura indígena. A gente tem muita referência do sim, Brasil todo que sofre influência disso e que a gente vê, assim, que os estereótipos não podem mais acontecer, eles devem ser cobrados, eles devem ser a cada momento que você assiste um filme, você tipo reflita nisso e fala, putz, isso é super racista, isso não é legal de fazer. Até o seu aham. amigo que fica brincando com você, de fazendo apelidinho sem graça, tá na hora de começar a chamar a atenção dele. Uhum. Tipo, sei Acho lá, que né? se você não tinha coragem de fazer isso antes, eu acho que esse é o Faça, momento para você fazer isso, né? sim. Se aproveitando de tudo que tá acontecendo. Então, Meu. né? Então E é. Pode falar, eu, Gustavo. não, é que para voltar um pouquinho para falar do cinema mesmo, que isso começa a Aham. voltar assim, e isso se reflete muito nas possibilidades hoje de pessoas pretas fazerem cinema, né, de Uhum. produção, né? Então, eu acho que agora tá acontecendo uma cena muito legal de principalmente no Rio, com o Cianda, que é um festival de cinema negro experimental, e aí ele tem toda essa produção voltada para desde oficinas, desde de ensinar as pessoas a construir narrativas, a ensinar enquadramento, a ensinar Uhum. várias formas assim para você produzir, e isso volta como uma forma e como uma ferramenta de denúncia também, né? Sim. Tipo, você tá meio que começando a construir um imaginário nas pessoas que elas possam usar de denúncia depois. Tipo, você tá ensinando elas a operar uma linguagem que é o cinema, para depois também não só é, é, fazer uma produção, mas que essa produção às vezes possa tá vinculada a um movimento, a uma luta, a qualquer outro movimentação do tipo. E eu acho que o cinema negro ele tem muito que tá só Uhum. que sobe, assim. Eu acho que cada É. vez mais as pessoas têm que consumir mais conteúdo, têm que consumir mais é, pessoas que produzem não só cinema, mas dar uma força para a galera também que produz conteúdo, que isso é super importante hoje. Sim. A gente Então. acho que começa a ver essas coisas assim, e essas influências, querendo ou não, isso começa a aumentar interesse nas pessoas, né? Uhum. Produção. Hoje em dia a internet ela é muito. Ela, acho que ela ajuda muito nessa questão. Se a gente for pensar que essas pessoas que estão produzindo nesse cinema preto, esse cinema negro, que tem dificuldade para aparecer em festivais por conta de recursos financeiros ou por conta de editais que são lançados pelas secretarias de cultura, pelo Ministério da Cultura, que são Uhum. editais que para as pessoas pretas, para filmes pretos, eles são com orçamentos mais baixos, então para essas pessoas que têm dificuldades de orçamento e de financeiro para divulgar esses trabalhos, o YouTube, a internet, ela ajuda muito nessas questões. A gente tem muitas produções aí que estão sendo lançadas em plataformas como o YouTube ou plataformas que são direcionadas a produções negras. A gente vai falar aqui mais Pontuar pro depois, finalzinho. né? A gente vai pontuar aqui mais para frente depois de uma plataforma que ela disponibiliza filmes de produções pretas brasileiras. Uhum. Então, a internet, o online, ele ajuda muito essas pessoas, já que é muito difícil ter esse auxílio financeiro para Para reproduzir em salas de produção, né? cinema, para Sim. reproduzir em festivais. Então, é, é muito importante isso. É importante a gente pensar também nas associações e assim como o Gustavo falou, em órgãos que ajudam essas pessoas pretas, que auxiliam nesse desenvolvimento de trabalhos, né? Aí tem o que o Gustavo falou e a gente tem a Associação de Profissionais do Audiovisual Negro, que surgiu em 2016 e que é uma associação que ela tem como objetivo desenvolver algumas e pensar algumas ações afirmativas junto com o setor público, com a gestão pública, para desenvolver algumas ações que tornam
mais fácil o acesso das pessoas ao audiovisual, na questão da produção. Então a gente tem que pensar nessas associações que auxiliam, que pensam nessa produção audiovisual preta e Sim, que tipo assim, que vai além de uma cota racial para essa produção, mas a gente tem que pensar em incentivo, a gente tem que pensar exato. por exemplo, se for o caso por exemplo, pessoas pretas que moram na região periférica ou que moram em tal um bairro e que ali não chega o cinema, que ali não chega. Essas pessoas não têm acesso a nenhum tipo de cinema, então a gente precisa dar auxílio para essas pessoas. Por exemplo, ali pode ter uma pessoa que quer produzir cinema. Pode ter uma Exato. pessoa que está assistindo aqui que queira produzir cinema e que através disso que a gente está falando vai poder correr atrás de mecanismos que ajudam, sabe? Então, Até o fato de da gente trabalhar com pauta de cultura em uhum, alguns momentos incomodam as pessoas. Ah, por que preto tem que pensar em cultura? Tipo, por que preto tem que produzir, porra? Tipo, todo mundo uhum, tem o seu direito. Tipo, uhum. a gente não quer só arroz e feijão. A gente quer ter Sim, acesso à tipo, cultura, a gente quer ter acesso a é, várias coisas que todo mundo tem. Tipo, uhum. não é privilégio Não de é um ninguém privilégio, isso. né? Tipo, Exato, é um direito básico, um exato. direito. Então, Tipo, querendo ou não, aí as ações afirmativas elas entram nas universidades até para começar a aumentar mais as pessoas que estão produzindo cinema, que estão estudando isso, que são pretas, que uhum, podem depois, é, querendo ou não, vai começar a aumentar essas pessoas que estão selecionando filmes. Eu espero que cada vez mais cresça isso, que tenha uma produção uhum, é, que volte e que tenha e que dê o espaço e dê a força que eles precisam mesmo. Tipo, uhum, é super importante, assim, a gente vê que o cinema preto ele está atrelado a várias coisas. Ele está atrelado à universidade que está pensando, que está dando o espaço para pretos pesquisarem, para uhum, terem toda a sua base. uhum, E também eu fico pensando que entra em outras questões como eles começam a gerar trabalhos em outros lugares. Tipo, o uhum, cinema preto, o cinema em si, ele vai gerar já engajamento já de público, ele gera engajamento de pessoas que trabalham na pós-produção, né? Tipo, então aham, vai ser a galera que vai trabalhar nos refeitórios, vai ter uma galera que vai trabalhar com direção, vai ter um pessoal que vai trabalhar com fotografia, vai ter o pessoal que vai trabalhar com uhum, figurino, com maquiagem, com cenário. Então, tipo, ele é um, ele é um lugar que tem muita abertura para ele ser talvez mais explorado assim nesse sentido uhum, de tem potência para gerar empregos para outros lugares, sabe? Tipo, aham, não é só a produção, não é só o filme, várias sim, coisas que estão atreladas a isso e que são sim, importantes assim. E que aham, muitas vezes que muitas vezes não aparece no filme, né? Mas para você fazer um aham, filme de 1 hora e meia, tipo, quanto não movimentou e às vezes uhum, demorou 1 ano, 2 anos para fazer um filme. Tipo, uhum, isso não, as pessoas elas só vão ver a produção final, né? Mas todo o uhum, engajamento e geração de emprego que isso rolou também tem que uhum, ser, isso tem que ser mostrado, assim, para falar que sim, cultura gera renda, é importante ser aham. investido em políticas públicas, é importante É. investir em várias coisas. Aham. É importante que a gente veja também, nós, como população brasileira, que a gente veja que cultura é um direito nosso e que não é um privilégio, que a gente tem que buscar Não, por isso. exato. Sim, Apesar do nosso governo não valorizar e não dar devida atenção sobre o tema, nós temos que reconhecer que é um direito nosso e que sim. cultura ela é muito importante, ela reflete totalmente na nossa educação, no nosso meio social. Então, a gente tem que pensar nessas questões e quando a gente pensa igual o Uhum. Gustavo falou, que a gente tem que pensar também no valor econômico que isso tem. Não só, tipo assim, o cinema levou tanto de bilheteria. Não é isso também, mas é tipo na geração de emprego, sabe? Não, E tipo assim, exato.
E a gente quer ver, tipo, a gente não quer ver pessoas pretas só como assistente ou motorista. A gente quer ver pessoas Nó, pretas dirigindo, a gente quer ver pessoas pretas cuidando da parte artística, da parte fotográfica, da parte musical. Então, a gente quer ver pessoas pretas ocupando empregos dentro do universo cinematográfico, fora do que já eram colocados, que é o motorista, que é o assistente, que é o cara que, tipo assim, não tá envolvido na produção, tipo, da arte em si, sabe? Do cinema como aham. sétima arte. A gente quer essas pessoas ocupando esse espaço e, tipo assim, e ver como pessoas pretas se vendo representadas nessas produções cinematográficas é muito importante porque dá Sim. inspiração para as pessoas, dá o direito dessas pessoas sonharem e, tipo assim, projetarem seu futuro, sabe? É, É você muito começa triste. a voltar lá no que a gente tinha falado de cinema como reprodução de modo de vida, a gente Aham. começa a repensar no cinema reproduzindo o modo de vida preto, não branco, sabe? Uhum. Se você tem toda Sim. essa inserção, se você tem todo esse tipo de financiamento, de impulso mesmo que as coisas precisam ter, sabe? E a gente tem que Aham. começar a mudar isso, porque ficar reproduzindo só um lado da moeda não tá certo, Uhum. né? A gente precisa de uma. Acho que falta muita herança material, né? Tem essa ausência Sim, de herança material de cinema preto. Isso dificulta muito o trabalho dessas pessoas de lançarem novos trabalhos, de novas produções a partir do cinema preto, porque para a gente entrar num edital, assim, um edital lançado por alguma organização, algum edital sim, de alguma secretaria de cultura, um edital da Ancine, enfim, para você entrar nesses editais, você precisa lá preencher, um negócio super burocrático, e você precisa trazer, tipo assim, referências do seu trabalho. E, tipo assim, sim. a gente tem essa ausência de heranças e de referências. Então, acaba que, tipo assim, a gente acaba perdendo muitas produções por um rolê que, tipo assim, já era pra ter sido superado, sabe? Então, tipo, a gente Sim, tá preso, a gente acaba ficando preso. Então, porque assim, a gente não consegue lançar mais coisas porque a gente não tinha coisas antes. Então, como que a gente vai lançar mais se não temos um antes? Então, tipo assim, acaba é. ficando assim, parado. Então, a gente precisa dar mais visibilidade para essas produções que estão surgindo. É, e a gente precisa também que essas pessoas ocupem espaços também na questão, no questão da organização mesmo. A gente precisa que essas Aham. pessoas pretas ocupem a Ancine. A Ancine, principalmente atualmente, é um lugar super, super branco, super masculino, super, super Nossa, agora machista, virou super conservador, né? Então, tipo assim, a sim, gente precisa que essas pessoas pretas ocupem Ancine, a gente precisa que essas pessoas pretas ocupem conselhos superiores de cinema, alguns comitês, a gente precisa que essas pessoas pretas ocupem o próprio Ministério da Cultura ou as secretarias de cultura. Então, não é, tipo assim, a gente tem que pensar no amplo, a gente não quer só cotas, a gente não quer esmola para entrar nesse meio, a gente quer ocupar espaços, a gente quer ser representado e, tipo, exato. através de representatividades e não representações. É bem diferente isso. Sim, Representações a gente está voltado mais pro estereótipo, para aquele cinema de diretores brancos e homens que vão lá e vão representar, vão continuar propagando estereótipos. Quando a gente pensa em representatividade, a gente pensa em pessoas pretas produzindo cinema e atuando nesses filmes e sendo, tipo assim, valorizados por sua cultura e por sua vivência, que vai além desses temas que são colocados por pessoas brancas. Então a gente precisa ocupar esses espaços, tanto dentro do cinema, sim. quanto na produção, quanto nas organizações em si, né? É, uma coisa que a gente vê, assim, o buraco que hoje o Brasil ainda tem, assim, em relação à produção de cinema preto. A Adélia Sampaio, que foi a diretora que fez o filme de ficção preta, O Amor Maldito ao Amor, Uhum. e até hoje ela foi a primeira e a única. Faz 30 anos isso. Sim. Tipo, então a gente vê aí o buraco e a lacuna que isso ainda existe, sabe? Não tem. Uhum. A gente precisa dessas pessoas, a gente precisa desses espaços serem ocupados por essas pessoas, por estar direcionados Uhum. a esses discursos, pensando Uhum. nessas políticas, porque, querendo ou não, isso vai influenciar depois nesse consumo estético, né? E hoje a gente Uhum. vê que a crise do governo ela é estética também. A Uhum. gente vê com certeza que
tem muita coisa Uhum. que é uma crise aí que as pessoas já se veem nela, assim, né? Uhum. Quem tá desse lado aí já, Uhum. já consome a crise estética e a gente tem que combater Sim. ela. Então, dessa Aham. forma, mas é É isso. legal, legal que você falou da Adélia, porque quando a gente for pensar, então, tipo assim, saindo daqui, aí vocês vão pensar, tá, mas tipo, o que que é esse cinema preto? Então, tipo assim, vocês pensam, é óbvio que tem muita gente envolvida, o cinema preto, ele, tipo assim, cresceu com muito auxílio, muitas organizações, muitas fundações Aham. que foram criadas, e, tipo, são coisas que não cabem aqui, tipo, por questão de tempo mesmo, porque se a gente pudesse, a gente Definir. falaria tudo. É, mas, tipo assim, de É, nomes mesmo, a gente tem o Zósimo, como esse cineasta que, tipo, que deu o pontapé para esse cinema preto, e a gente tem a Adélia, que ela, Adélia Sampaio, ela é muito importante, igual o Gustavo falou, ela foi a primeira cineasta preta a produzir um filme de ficção, uhum, e igual o Gustavo falou, a gente não tem outra, então a gente tem um filme de há 30 anos atrás, que ainda é o primeiro, agora em 2020, e tipo, são nomes muito importantes para essa luta do cinema preto dentro, para se manter no cinema nacional, principalmente para se manter no cinema nacional atualmente, né? sim. Então, tipo assim, são nomes que a gente tem que pesquisar sobre, que a gente tem que valorizar, porque são nomes que fizeram a diferença quando a gente vai pensar nesse cinema preto, e nos pupilos e nas pessoas que foram surgindo através do cinema preto e dessa discussão, né? Então, Sim. É, então e pode falar? pensar nesse sentido mesmo de construção de uma linguagem, dessa coisa que o cinema também é tão rico, assim, né? Uhum, Então, não dá para se limitar em resumir aqui em uma conversa o que é o cinema preto, mas é que ele está sempre atento a esses braços, assim, tanto uhum, quanto serve quanto denúncia, quanto para você não pode limitar isso o cinema como X, né? uhum, Ele não é e também eu acho que não deveria ser fácil de definir, mas ele está entre como tantos outros gêneros do cinema, como você tem desde da produção de documentários até você tem animações. Então, uhum. tipo, é muito difícil aqui caracterizar ele por esse ponto. Então, você consegue Sim. caracterizar ele por ser um ato de resistência, você pode ser um ato de Uhum, representatividade, você pode falar como também um fato de você preservar uma cultura. Então uhum, você consegue trabalhar com uma nuance muito grande assim, né, dentro disso. E que é super importante hoje preservar isso. A gente tem que preservar cada vez mais as culturas que estão sendo apagadas. A cultura uhum. preta, a cultura indígena, a cultura que está indo aí embora, sabe? E Aham. querendo ou não, muito disso, dessas culturas, elas são passadas de voz mesmo, assim. Elas não são. Uhum, Tem muita coisa que não é escrito. Então tem uhum, cultura, exemplo de cultura, canto, uhum. tem muita coisa. Então acho que Sim, o cinema ele também ele pode ser um lugar ali para você servir como registro, como essa revitalização, como essas sim. coisas. O cinema tem uma função histórica muito importante, Sim, né? Uma função, aham, ele meio que transforma uma memória é diferente de história, né? Professores de história aí vivem trazendo essas discussões, mas ele traz essa memória que tem um valor sentimental, que tem um valor mais plural, né? Por uma construção de narrativa, por uma narrativa historiográfica que transforma em história, em conhecimento histórico de verdade, né? Então sim, quando a gente traz essas memórias e essas culturas para dentro do cinema através de uma análise histórica, a gente está produzindo uma narrativa histórica e é um documento, e é algo que pode ser analisado, é algo que a gente pode levar a sério. Então é muito sim, importante que existam essas produções, que existam essas produções de resistência, de representatividade, essas produções que produzem culturas, para ter esse valor histórico mesmo que tem o cinema quando ele passa por essa reflexão histórica. Bom, Gustavo, vamos finalizando. Eu acredito que você tem indicações, então indica aí pro pessoal que você acha legal eles. Eu queria indicar primeiro o Alma no Olho, do Zósimo.
que é Uhum. um curta super importante assim para o cinema preto. Ele é, eu acho que é a produção assim que mais ainda representa, assim, sabe? Quando você vai falar desses pontos, ele tá ali assim latente. Uhum. E aí a Adélia Sampaio com Amor, Maldito Uhum. Amor, que é fantástico também o filme. Sim. Uhum. Eu queria recomendar também um podcast que é super legal aí, que é feito por uma pela Luísa daqui de Londrina, Luísa Braga, que é Uhum. super legal, chama Lado Black. É Uhum. muito massa o conteúdo assim, que varia desde cinema até é, alguns pontos políticos, fala sobre filme, fala sobre livro, fala sobre Uhum. vários conceitos também dentro da história. Uhum. E eu acho que eu vou. Posso passar indicar mais um? Pode, fica à vontade. A gente estava falando de subversão uma hora, e aí Uhum. eu lembrei Uhum. do Milton Santos, com Uhum. a globalização feita do lado de cá, desse Uhum. documentário. E que eu acho que esse documentário é muito importante assim, de ver como as pessoas, um modo de produção, ela serve também, ela vira uma arma contra eles. Uhum. Então, Uhum. tipo, eu acho que esse documentário é super interessante, assim, para mostrar as possibilidades, assim, que as pessoas podem ter com o Uhum. fato de estar com câmeras, enfim, com domínio da linguagem e de outras artes. Exatamente. Eu vou indicar três cineastas mulheres pretas, para a gente dar visibilidade, ao mesmo tempo que a gente dá visibilidade para esse cinema preto, a gente dá visibilidade, que é uma visibilidade que tem muita importância, que é a visibilidade para mulheres pretas, né? A gente tem essa solidão da mulher preta, que ela é totalmente. A gente viu ali nos dados, a gente tem 0% praticamente de mulheres pretas produzindo cinema. Então eu vou indicar essas cineastas para vocês pesquisarem sobre e irem atrás de produções. São produções que estão bem acessíveis para a gente procurar, para a gente assistir. Então eu vou indicar três nomes aqui para vocês. O primeiro nome é a Viviane Ferreira. Ela costuma produzir documentários e ela tem três documentários que são muito importantes e que são famosos nesse meio, que é Festa da Mãe Negra, Marcha Noturna e Peregrinação. Aí a gente tem a Yasmin Tainá, que ela é uma cineasta brasileira e costuma dirigir curtas metragens. E ela produziu um chamado Cabela, que vai tratar dessa questão de representatividade, estética negra, que é muito importante também. E além disso, ela é Sim. fundadora do Afroflix. Voltando no que eu e o Gustavo comentamos antes, da importância de plataformas online para dar visibilidade a essas produções pretas, o Afroflix ele vem como uma plataforma online que disponibiliza essas produções audiovisuais que tem pelo menos uma participação de pessoas pretas. Então, tipo assim, é uma plataforma que ela é super acessível. Se vocês digitarem aí Afroflix, vai aparecer lá e vai ter vários filmes. Tem curtas-metragens, tem cinema experimental, tem documentário. Então, tipo assim, fiquem à vontade, tudo de graça. Então, tipo assim, aproveitem, sabe? Sim. E aí a gente tem a Juliana Vicente, que a Juliana Vicente, ela também é bem fundadora, bem fundadora. Já fui adiantando aqui. Ela é bem importante, ela é fundadora de uma outra produtora, que é a produtora Preta por Ter Filmes, que ela ajuda essas pessoas pretas a produzirem filmes, então é uma produtora só voltada a essa produção de cinema preto. E ela é bem famosa assim, em festivais também, ela já chegou aí pro Festival de Berlim, ela vai para festivais na França e tal. Tipo assim, ela já recebeu mais de 50 prêmios. Então, tipo assim, é um cinema que é um cinema bem visível, né, pelo tanto Uhum. de lugares e festivais que ela foi, mas ela também tem esse órgão muito importante que é essa produtora de cinema voltada para o cinema preto. Então fica aí essa indicação para vocês. Dou uma ênfase aqui ao Afroflix para vocês assim que É acabar muito eu legal. já ir tipo ir procurar o Afroflix porque ele tem muita importância e é muito fácil. Vocês entram lá, escolhem um filme e, tipo, e assistam. Tipo assim, vocês ficam, mas como que eu aqui em casa vou tipo, fazer a diferença? Gente, assiste uma produção pelo menos uma vez por semana. E é isso. Gustavo, a gente tem Exato. 30 segundos, se despeça. Tchau, tchau, pessoal. Um Então é beijo isso. aí e continuem a consumir e debater sobre isso, que é super importante.
É isso então, gente. Muito obrigada por mais essa live. A semana aí continua com outras lives. Sim, fiquem Continuem atentos aí. assistindo. E é isso, gente. Muito obrigada. Tchau, Gustavo. Tchau, tchau. Tchau, Gabi. Tchau, gente. Tchau, Mar.